E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. E um dos temas que será discutido no Fórum Conexão Porto Indústria, que será realizado no próximo dia 22, no Parque Tecnológico de Santos, é a descarbonização das atividades portuárias e o investimento em biocombustíveis e energias mais sustentáveis. Um dos participantes do evento é um brasileiro que tem destacada atuação na Europa. Maurício Araquan é doutor em Logística e Planejamento de Transportes, consultor em projetos de tecnologia e infraestrutura voltados à energia verde, portos e ferrovias e desenvolve estratégias de negócios e modelos de financiamento de projetos, apoiando novas operações para investidores na Europa e América Latina, uma experiência que o levou para a Universidade de Hamburgo, na Alemanha, onde atua como pesquisador de ciências aplicadas e onde estuda o impacto das energias limpas e renováveis para o porto e para a indústria. O porto ele se insere numa questão estrutural de cadeias de suprimentos globais. Como todos estão acompanhando, nos últimos, vamos colocar, 10 anos, a Europa, de modo geral, e a Alemanha, em particular, tem trocado fontes de combustíveis fósseis muito aceleradamente por fontes de combustíveis limpos, e, em especial, o hidrogênio. Então, isso já acontece na indústria alemã. O porto se insere nesse contexto. No meu caso, eu moro em Hamburgo e várias iniciativas estão sendo tomadas nesse sentido, como na Holanda, etc. Com a guerra da Ucrânia, isso tomou mais velocidade, porque houve uma interrupção de abastecimento e redução de gás natural. Então, isso tornou-se agora necessário para a indústria alemã, que precisa de muita energia, e a fonte da energia era o gás natural, a fonte básica, né? Uma vez que as atômicas foram desativadas na Alemanha, por exemplo. Então, agora, o hidrogênio teve essa aceleração. Os portos lá estão se preparando para receber hidrogênio na forma de amônia. Tá? Só que também há combustíveis avançados em estudo, como o SAF, Sustainable Aviation Fuel, o HVO, que é um tipo de biodiesel avançado, a amônia verde, que vem da cadeia do hidrogênio também, e o metanol, seja o azul, seja o verde. Etanol bunkers, empresas como a Maersk, por exemplo, a Hapag-Lloyd e outras, Hamburgo Sul, que pertence à Maersk, que estão fazendo já bunkers de navegação a metanol no mundo inteiro, se preparando para isso. Então, assim, é estrutural lá no mercado. Estrutural. Ele explica como o Brasil pode aproveitar este novo momento. No Brasil, não. O Brasil já é limpo. Essa é a grande diferença. O Brasil já 90% da matriz já é limpa. Já temos, desde a década de 70, o pró-álcool, né? O álcool é um carregador de hidrogênio. Né? Cada molécula de etanol tem 6 átomos de hidrogênio, é um ótimo carregador de hidrogênio, estável, mais estável que o metanol, por exemplo, e não tóxico. Então, nós já temos na nossa matriz o hidrogênio, descentralizado, se você for analisar, porque as bombas de combustível no Brasil inteiro já têm o hidrogênio na forma de etanol. Você pode fazer uma conversão chamada reforma, e aí você vai ter o hidrogênio nos postos. É um dos caminhos, uma das rotas. Mas, junto aos portos, o que vai acontecer? O Brasil se coloca como um fornecedor, um produtor de hidrogênio, né? No caso, devido, por exemplo, Nordeste e Extremo Sul, lá Rio Grande do Sul, muito vento, pode ter as fontes eólicas, o Wind Power Generation, e, no caso do Nordeste, o solar. Fora a matriz hídrica já instalada, hidroelétrica. E se destacar no cenário mundial? O hidrogênio verde, ele usa energia limpa, né? Extrai da água a molécula, é feita uma eletrólise, quebra-se a molécula do H2O, o H2 para um lado, o O2 para o outro. Esse H2 ele é limpo, ele é verde. Então, pode ser convertido, por exemplo, em amônia ou em metanol, etc. Mas a amônia pode ser exportada para o uso lá na Europa como energia limpa. Por quê? Lá vai haver o cracking dessa amônia, gerando energia elétrica, como se fosse petróleo. Seria um novo petróleo. Então, o Brasil pode se colocar nessa cadeia de suprimentos, exportando amônia, produzindo em grande quantidade, junto a port clusters, e os portos se inserem nessa cadeia de suprimento. Hydrogen Port Clusters, cluster de exportação, no caso do hidrogênio, mas também entrando na cadeia do HVO, do SAF e do metanol. E também essa amônia pode também ser utilizada como fertilizante no Brasil. Pronto, isso no macro. No nível micro, aí você vai ter power shoring, você vai ter fontes de suprimento, você vai ter descarbonização dentro do ambiente do porto, que é um outro assunto. Então tem 2 camadas, uma de cadeia industrial, que o Brasil pode se colocar em supply chains globais, seja fornecendo amônia, seja exportando etanol também, tá? Para outro tipo de supply chain. E na cadeia intraporto, na questão da descarbonização dos portos, do que está ali dentro, usando fuel cells, substituindo equipamentos que usam combustíveis fósseis por combustíveis já descarbonizados. Algo que terá impacto direto no Porto de Santos e nas cidades da Baixada Santista. Na Hinterlândia de Santos temos a maior
cidade do Brasil e da América Latina com todo tipo de indústria. Então, sabendo fazer a conexão, e o interior de São Paulo, a cana, o etanol. Então, sabendo fazer a conexão, cabe vários tipos de supply chain, inclusive o SAF, o HVO, para o Brasil, para exportar. Falando apenas de combustíveis avançados, tá certo? Agora, pode-se trazer também cadeia de suprimentos de empresas que vão produzir para o Brasil e América Latina, produzir aqui e reexportar. Fica parte no Brasil e parte reexporta, que é o caso da ZPE, né? Que aí você volta o mercado para fora. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. E que deve gerar uma grande quantidade de empregos. O mundo está mudando. A descarbonização está entrando em todos os setores da indústria. Quando há uma quebra de paradigmas assim, mais ou menos se nivela os competidores, porque essas tecnologias são novas. E dado o potencial de energia limpa do Brasil, o Brasil pode se colocar na fronteira. Então, esse é o momento do Brasil entrar junto com grandes players, firmando posição em mercados globais. É o momento de se pensar grande, né? Pensando, por exemplo, em termos de BRICS, aí, tem muito capital que está vindo da Arábia Saudita para o Brasil agora, não só da China, a China sempre foi, mas agora da Arábia Saudita, que também está apoiando a descarbonização. Por quê? Porque esses países produtores de petróleo estão, de uma certa forma, controlando a taxa de conversão de combustíveis fósseis nos limpos, tá? Porque as grandes petroleiras são as que estão liderando, no fundo, a indústria do hidrogênio. As grandes, no mundo, parques eólicos são das antigas, das petroleiras, tá certo? Equinor, Iberdrola. Os grandes grupos estão controlando essa taxa de conversão em energia limpa. Então, o que acontece? Nós estamos num ponto de ruptura em que o Brasil, fazendo associações rápidas, pode sair na frente, dado o nosso potencial. Isso vai gerar o quê? Empregos de ponta, empregos já na nova onda. Enquanto o ciclo antigo vai morrendo, e não vai morrer rápido, o petróleo não vai acabar, o que vai haver é uma substituição paulatina com tecnologias drop-in. Você vai colocar combustível novo no antigo. Biodiesel no diesel, etanol na gasolina. Então você vai descarbonizando aos poucos. Esse movimento vai levar vários anos. O petróleo não vai acabar de uma hora para outra. Mas o Brasil inserindo-se nessa fronteira, o SAF no combustível de avião. Então, o que acontece? Você já está gerando empregos com capacitação técnica. Agora eu falo para a população. Isso traz investimento e traz capacitação para a população. Traz novas tecnologias em que o profissional brasileiro pode ser capacitado para isso. Então, ou seja, já novos cursos, etc. Então, o profissional ele já nasce capacitado numa nova indústria. E as empresas que estão no supply chain desses grandes grupos, são em volta dos grandes grupos, já nascem com tecnologias top, de ponta, e em mercado global. Ou seja, essas empresas que hoje são pequenas vão poder escalar e estar no mundo daqui a pouco competindo, em outros países, lá na Ásia, na África, na Europa. Então, é uma questão de visão e de associação, e o Estado, a função, fomento, planejamento. Maurício Araquan termina fazendo um chamamento para o Fórum Conexão Porto Indústria. Eu gostaria de convidar a todos para o evento da Record. É uma oportunidade de discutirmos não apenas a questão do porto, mas a modernização da indústria com reflexo no porto. E o contrário, como o porto pode influenciar e fomentar esse movimento industrial que não fica só apenas olhando o Brasil. Como o porto é a conexão entre cadeias de suprimentos globais, e no caso estamos falando aí do Porto Santos, que é o maior porto do Brasil, nós podemos, assim, de uma forma inteligente, discutir novas tecnologias e novos modelos de projetos que podem ser implantados em Santos, com efeitos ali no Porto Santos, mas que vão atingir e melhorar e atualizar a indústria nacional, descarbonizando, e com sentido no mercado internacional, entrando recurso e investimento, que é o que a gente precisa para gerar empregos de ponta. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, às 7h30 da noite.